Final de ano é sempre uma época muito movimentada no futebol brasileiro. Afinal, os clubes estão no mercado buscando reforços, já pensando na próxima temporada. E no Inter, obviamente não é diferente, a gente vem falando muito sobre isso por aqui. E recentemente, 2 novos nomes foram sondados pelo Internacional. Do zagueiro Caetano, atualmente no Corinthians, e de Pablo Verratti, centroavante do Vasco da Gama. Bom centroavante, diga-se de passagem. Então tem algumas informações importantes em relação a estas duas situações. E também sobre o Wesley. Principal destaque do Inter nesse ano, principal destaque colorado na temporada 2024 e que está muito próximo de deixar o clube. E a gente tem que conversar melhor sobre isso, porque já adianto, ao meu ver, o Inter vai cometer uma enorme burrada, uma enorme cagada. Uma das maiores dos últimos anos. Mas agora, pra gente continuar, já deixa o teu like nesse vídeo e se tu não é inscrito no canal, te inscreve. É só apertar no botãozinho aqui embaixo e, muito importante, apertar também no sininho. Ativa as notificações porque assim o YouTube é obrigado a te entregar todos os vídeos. Sai vídeo novo aqui no canal? Tu é notificado no teu celular, no teu computador. Porque se tu não aperta no sininho, o YouTube se faz de besta muitas vezes, se faz de desentendido e não te mostra os vídeos. Então tu apertando ali, a plataforma se obriga a te mostrar, a te notificar a cada vídeo novo aqui no canal. E também se tu quiser apoiar ainda mais esse trabalho, também financeiramente, considera se tornar membro do canal. Temos 2 planos por um valor baixinho por mês. Mas claro, só se não for pesar no teu bolso, só se não for atrapalhar a tua vida financeira. Clica aqui embaixo sem compromisso no botão Seja Membro e vem conhecer os planos. Bom, vamos começar falando sobre zagueiro. Todo mundo sabe que é uma das posições prioritárias do Internacional nessa busca no mercado. É uma posição que o Inter acabou 2024 meio capenga. Afinal, teve saídas, o mercado que vinha bem acabou tendo uma lesão séria e hoje de inquestionável temos somente o Vitão. O Vitão que, aliás, a direção colorada está fazendo uma força para manter ao menos até metade do próximo ano, como já informei por aqui, para conseguir que o jogador atue na Libertadores da América, possa se valorizar. Mas fora o Vitão, o Inter não tem nenhum outro jogador inquestionável para a zaga e está em busca dessa peça no mercado. E também, como a gente já conversou por aqui, os nomes procurados pelo Inter até o momento, os nomes sondados pelo Internacional até o momento, me preocupam. Porque até agora temos somente apostas. James do Vila Nova, Luizão que está atuando no Sub-23 do West Ham. Enfim, jogadores que são mais apostas do que realmente firmados. E ontem foi divulgado o nome de um outro zagueiro sondado pelo Inter, ou seja, um outro defensor que o clube fez esta primeira procura. Caetano, zagueiro, atualmente no Corinthians. É um defensor que está em final de contrato, viveu um litígio com a equipe paulista nessa reta final de ano, até por isso está sem atuar desde setembro, quando entrou em campo pela última vez pelo Corinthians. Isso porque não quis renovar e o técnico Ramon Dias optou então por não deixá-lo mais jogar também. Do tipo, bom, tu não vai renovar para a próxima temporada? Tá fazendo jogo duro? Comigo tu também não entra mais em campo. Enfim, é a linha do treinador, cada treinador tem seu método de trabalho. Pessoas ligadas ao negócio confirmam essa procura do Internacional, assim como a procura de outros clubes. E ao meu ver, é um nome interessante. Não é o zagueiro inquestionável, como eu já disse por aqui. Eu acho que o Inter tem que ir atrás de um jogador que chegue, farde e já seja titular. Não ir atrás de jogadores que podem ser titulares, que chegam com condições de disputar uma titularidade. Ao meu ver, se o Inter quer manter o Vitão, tem que trazer um outro zagueiro também no mesmo nível, ou muito próximo para jogar ao lado dele. O Caetano, ao meu ver, é um bom zagueiro, é um zagueiro interessante, mas não é esse cara, não é esse xerifão, não é esse zagueiro com qualidade absoluta. Mas por se tratar de um jogador que vai ficar sem clube, ou seja, o Inter não teria que pagar ao Corinthians para contratar o atleta,
De todos os nomes cogitados até agora, e até por estar atuando em um time da Série A do Campeonato Brasileiro, é o nome que me agrada mais entre todos esses que já foram sondados pelo Inter nessa janela de transferências. Mas repito, embora me agrade, ao meu ver, se esse jogador vier para o Internacional, mesmo assim, não acaba a procura por um zagueiro titular. Outro nome divulgado ontem foi do centroavante Verratti, atualmente no Vasco da Gama, que acabou bem a temporada. É um exímio matador, é um bom centroavante, mas é um jogador mais velho, é um jogador de 36 anos de idade. Ao contrário do zagueiro Caetano, que está em fim de contrato, o Verratti tem contrato com o Vasco da Gama até o final de 2025. E embora a imprensa tenha revelado essa sondagem por parte do Internacional, ao meu ver, não faz muito sentido essa negociação. Afinal, o Alário já está indo embora porque não se firmou e também não vinha mais recebendo oportunidades. Nesse momento, o Inter tem, para a mesma posição no campo, Borré, Valência e o Ricardo Matias, uma das maiores atrações da base colorada nos últimos anos e que está buscando seu espaço no elenco profissional. Ou seja, neste momento, o Inter tem 3 centroavantes, tinha 4 e um tá indo embora. Agora, o Verratti vai topar, talvez sair de titular do Vasco para virar terceira opção no Internacional? Ou o Valência vai ficar e aceitar virar terceira opção, perder esse lugar até no banco pro Verratti? Eu duvido muito, ainda mais com o salário que o Valência ganha. Então, ao meu ver, esta sondagem e esta possível negociação só tem sentido se o Valência estiver saindo. Uma possível chegada do Verratti ao Internacional, ao meu ver, estaria ligada diretamente a uma possível saída de Ener Valencia. Mas até o momento, nós não temos nenhuma informação sobre propostas e sobre a vontade do jogador em deixar o Internacional. E inclusive o presidente Alessandro Barcelos falou recentemente que o Valência vai ser uma peça muito importante para o Inter no ano de 2025, que é um jogador que conta com a confiança por parte da direção. E temos que falar sobre o Wesley, o principal jogador do Inter nesse ano de 2024, inegavelmente o jogador mais regular, uma grata surpresa para o torcedor e acabou o ano totalmente em alta. E agora, o Inter tem estas propostas por parte do Krasnodar. Inicialmente eram 8 milhões de euros e agora o Krasnodar da Rússia aumentou para 9 milhões e meio de euros. E as últimas informações são de que essa negociação vem avançando e que a tendência é de que o Wesley realmente vá para a equipe russa, jogue no Krasnodar no ano de 2025. E é uma enorme burrada, uma enorme cagada do Internacional se acabar vendendo o Wesley por este valor. 9 milhões e meio de euros, mas o Inter tem somente 50%, ou seja, o Inter vai receber menos de 5 milhões de euros nessa negociação se realmente fechar por este valor. Menos de 5 milhões de euros pelo melhor jogador do time. Isso não é absolutamente nada. E eu entendo que o Inter precisa vender jogadores, que a situação financeira é muito delicada. A direção já deixou claro isso inúmeras vezes. Mas 5 milhões de euros não resolve a situação financeira do Internacional. E mais, desses 5 milhões de euros, parte vai para pagar dívidas. Ou seja, o Inter nem vai ter todo esse dinheiro, que já não é muito, para contratar outro jogador à altura. Uma peça de reposição para um titular importantíssimo, para o melhor jogador colorado no ano de 2024. Menos de 5 milhões de euros é troco de pinga para o Internacional, dada a importância do Wesley. Menos de 5 milhões de euros é um absurdo se o Inter aceitar essa proposta, como parece que vai acontecer. É uma negociação que não faz o mínimo sentido. Porque com a parte que o Inter vai receber, não vai dar para quitar, obviamente, as dívidas, não vai fazer diferença nenhuma pro tamanho da dívida que o Inter tem hoje, e também não vai dar para contratar outro jogador que chegue com condições de titularidade e que chegue com as mesmas características e com a mesma qualidade que hoje o Wesley tem. Basicamente,
Basicamente, o Inter está doando o Wesley por esse valor. E isso mostra, ao meu ver, já uma falta de ambição e uma falta de competitividade para a temporada de 2025. Um ano em que o Inter estará de volta à maior competição do continente, a Copa Libertadores da América. Nenhum grande time do Brasil, nenhum dos grandes que estarão na Copa Libertadores da América venderia o seu melhor jogador, o seu principal atleta, por uma mixaria como o Inter tá prestes a vender. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. Primeiramente, sobre essa situação do Wesley. Tu concorda comigo? Tu discorda de mim? O espaço tá aberto para comentário. E também, Verratti ou Ener Valencia? Hoje, qual seria a tua escolha para ser reserva imediato do Borré? Ou talvez até titular? Tem gente que não gosta de Rafael Borré? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!